Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. O assunto do tema livre é a mediunidade vista em seus aspectos gerais. Para quem nunca leu nada a respeito, pode ser difícil admitir que as almas daqueles que já viveram por aqui possam interagir conosco de uma forma mais ostensiva. Sim, porque ter sonhos com pessoas falecidas, o imaginar que eles possam assoprar algum pensamento, nos inspirar algum conselho, ou mesmo um pedido, é até razoável. Mas é bem diferente do que, por exemplo, imaginar, pensar, saber que eles possam usar a boca de outra pessoa para falar, usar a mão de outra pessoa para escrever, ou ainda produzir fenômenos mais espetaculares, como, por exemplo, trazer ou retirar objetos de uma sala hermeticamente fechada, ou que esse espírito apareça, passa pelos estágios de visão, aparição, e possa até se tornar tangível, conversar com as pessoas, se movimentar. Isso é bem mais difícil de a gente admitir, são as chamadas materializações. O assunto é muito interessante, mesmo para quem nunca pensou em ser ou se tornar, ou ter a pretensão de se tornar um médium. E serve não só para solidificar a nossa convicção a respeito da sobrevivência, de todos nós após a desencarnação, como para demonstrar que eles, os espíritos, continuam mantendo a sua identidade, a sua forma de pensar, os seus sentimentos, o seu caráter, defeitos e virtudes, seus afetos, etc. Então, com vocês, a partir de agora no tema livre, mediunidade. Amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o nosso tema livre de hoje. Há 2 semanas atrás, nós trabalhamos com algumas perguntas e respostas de uma maneira bastante dinâmica sobre a vida além da vida ou a vida depois da morte. Hoje nós vamos falar mais também nessa sistemática para termos uma noção, o telespectador ter uma noção mais completa, embora superficial, sobre a mediunidade. É um assunto que comporta muitas explicações. É um capítulo imenso da doutrina espírita, é um dos princípios básicos da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados. Eu estou aqui na presença do Carlos Augusto Parchin, depois de muito tempo, um longo e tenebroso inverno, por razões profissionais, não pôde, infelizmente, estar conosco. Tudo bem com você, Parchin? Tudo muito bem, a alegria de estar de volta. Bom. E o Gilberto Tomás aí, que também vai nos ajudar. Então, eu gostaria logo de iniciar uma das perguntas, bem simplesinha, mas importante. Parchin, o que é realmente, qual a definição que nós podemos dar de mediunidade? Bom, nós podemos colocar que a mediunidade é um dom ou uma aptidão. Um dom, uma aptidão para o quê? Para propiciar a comunicação entre o encarnado e o desencarnado. Ou seja, servir de intermediário, de médium, de medianeiro. Então podemos afirmar que a mediunidade é uma capacidade, um dom, uma aptidão que permite ao médium receber comunicações do plano espiritual. Depois eu vou ver se eu consigo voltar a esse assunto, fazer uma pergunta complementar a essa, mas eu vou passar lá para o Gilberto, lá na ponta, para nos dizer se qualquer pessoa pode ser médium. Wilson, Parchin, prezados amigos, muito embora nós saibamos que todos nós, em maior ou menor grau, temos algum tipo de mediunidade, a resposta é não. Não é qualquer pessoa que pode ser médium, não. Muitas vezes faz necessário que nós desenvolvamos, então, essas aptidões mediúnicas, essas tendências mediúnicas que nós temos, E existe todo um processo para isso, mas inicialmente é preciso que a pessoa tenha uma noção do que seja mediunidade, para saber se realmente algumas situações por ela vivenciadas são alguns sinais de uma possível mediunidade que deva ser desenvolvida. Mas a princípio a resposta é não é qualquer pessoa que pode ser médium, não. Porque como o Parchin já colocou no início, tem que ter o tal do dom. O dom, exatamente. E tem aí, por isso que eu quero depois o Parchin poder voltar, para falar um pouquinho desse dom, se é um privilégio, se é o que é o médium
como é que se adquire esse dom, por que Deus dá para uns e não para outros, né? E se é passível de desenvolvimento, etc. Mas antes disso, então, nem todos, diante do que o Gilberto colocou, principalmente ele, né, na resposta anterior, Parchin, significa que nem todos os médiuns são espíritas? Porque muita gente acha que a mediunidade é exclusividade do espiritismo. Né? Não, é um dom, é uma aptidão do ser humano. Nós podemos comparar como, por exemplo, tem pessoas que têm um dom para arte, para música, para o canto, para a pintura, outros não. Algumas pessoas têm esse dom que, como o Gilberto colocou, precisa ser desenvolvido. Mas isso ocorre em qualquer religião, em qualquer pessoa, em qualquer credo, em qualquer raça, e ocorreu sempre em todos os tempos. Não, os médiuns não são só espíritos. Talvez, me permita, Wilson Parchin, o problema seja exatamente esse, os médiuns que não são espíritas, né? Esse, imagino, sofram mais na mão de pessoas inescrupulosas, às vezes, que fazem uso dessa mediunidade para fins materiais, né? O grande diferencial da doutrina espírita é justamente esse, de trazer de uma forma esclarecida todos os procedimentos, todas as metodologias necessárias, tanto para que a pessoa pretendente, digamos, ou que tenha esse dom, que alguém seja diagnosticado, entre aspas, que ele tenha essa mediunidade passível de ser desenvolvida ou de ser colocada a serviço do bem, de modo geral, seja em benefício próprio ou de seus semelhantes, né? Então, desde a teoria como a prática. O que se vê muitas vezes é aquilo que Herculano Pires chamava de mediunismo, né? Que é diferente do mediunato, segundo ele, um conceito da faculdade da mediunidade transformada numa atividade missionária. Nós podemos voltar depois a falar sobre isso aí. Agora, para o Gilberto lá, né? Se os médiuns podem ser de qualquer religião, nós acabamos de ver isso aí, por que há tão poucas pessoas que são médiuns? Isso é uma graça de Deus? Eles são seres especiais? É aquilo que eu quis levantar lá nisso, por isso que eu dei uma seguradinha. Não, ser médium é um compromisso, né? É um compromisso que se assume perante a espiritualidade, é uma proposta, um convite para que o médium possa reavaliar, então, a sua conduta e fazer um recomeço, né? Em bases espiritualizadas, né? Então não é nenhum privilégio, não, muito pelo contrário, até aquele que tem uma mediunidade mais ostensiva é aquele que tem mais compromissos a serem acertados, né? Então não é assim... Não é uma graça e não é um privilégio. E não é um privilégio. E coitado daquele que tem essa necessidade, tem essa mediunidade mais ostensiva e realmente ou não procura desenvolvê-la, ou a desenvolve até um certo ponto e para. Ou a pratica de uma maneira responsável. Errado, irresponsável, exatamente. Não, é muito complicado mesmo. Parchin, o exercício da mediunidade, de modo geral, traz algum risco à saúde física ou mental? Porque tem muita gente que desconhece o assunto e tem medo, né? Se alguém diz, olha, você... tem mediunidade, que também é uma outra questão, né, desses diagnósticos precipitados, mas supondo que a pessoa tenha, e ela, por desconhecimento, ela acha que vai ter problema, vai atrapalhar a vida dela, pode deixar maluco, pode fazer isso, aquilo. Como é que você elucidaria isso? Não, o dom da mediunidade, Deus não nos daria ele para que nos causasse problemas. Muitas vezes, essa mediunidade ostensiva, como o Gilberto colocou, ela nos incomoda para nos levar ao trabalho com ela, ao desenvolvimento. Mas não traz problemas aí, como alguns falam de loucura, desequilíbrio, a pessoa pirar, né, como se usa na gíria. Não. Desde que a pessoa tenha equilíbrio do seu ser, tenha realmente equilíbrio, a sua mediunidade também estará equilibrada. Agora é sempre bom desenvolvê-la, porque desenvolver significa educar. E tudo que é educado, nós assumimos o controle. E quando a gente tem controle, nada de ruim nos acontece sem nossa permissão. Então não traz riscos, não. Principalmente o desenvolvimento não traz risco nenhum. Pelo contrário, acaba nos trazendo mais segurança para a nossa vida diária.
E aquele que tem essa mediunidade ostensiva, realmente, que produz muito efeito, esse terá que se dedicar um pouquinho mais, porque exigirá mais técnica, como você colocou, mais método para colocá-la absolutamente sob controle e muitas vezes atendendo a necessidade nossa de servir com essa mediunidade. Eu queria, eu não sei se vou teria oportunidade de voltar ao assunto, eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais sobre isso, num aspecto em particular, insistindo, concordo, claro, plenamente, Sim. mas assim, para os nossos telespectadores, mesmo quando o médium, nós sabemos que as casas espíritas desenvolvem atividades, trabalhos especiais nessa área, muitas delas. Uma delas é atendimento aos espíritos sofredores, espíritos às vezes obsessores também. Espíritos de má índole, espíritos maldosos, espíritos trevosos que têm uma dificuldade imensa de compreender a necessidade do bem, de eles refazerem o seu caminho, renovar suas atitudes, etc. Quando um médium, numa sessão dessa, recebe uma comunicação de um espírito muito inferior, de um negativismo muito grande, mesmo assim, ele não é afetado por essa, não ficam resquícios dessa manifestação depois que a pessoa vai para casa, vai embora, não tem problema nenhum. Não, o desenvolvimento da mediunidade você aprende através de técnicas e processos. E essas técnicas e processos nos exigem, né, aprender a desligar das energias que recebemos logo após a comunicação ter ocorrido. Nós temos um sistema de proteção no nosso perispírito, que é o centro de força esplênico. Eu recebo aquela carga emocional daquele espírito inferior, obsessor, estou falando eu no sentido de médium, não é? Nós recebemos toda aquela carga, muitas vezes o sofrimento, a dor e a energia negativa. Mas eu estou a serviço, eu estou no bem, eu estou sob a supervisão de pessoas e de amigos espirituais muito equilibrados e que protegem muito o médium e aceleram esse eliminar os resquícios. Em poucos minutos, eu diria até em poucos segundos, terminada a comunicação, o médium se restabelece no seu padrão vibratório daquele trabalho mediúnico, daquela equipe, daquele plano espiritual. Se isso demora a acontecer, às vezes no começo, é por treinamento. Mas tão logo se adquira todo o controle, todo o treinamento, porque isso é um dom desenvolvível, assim como o tocar, como o cantar, é um dom desenvolvível e você aprende as técnicas. Não há risco, muito pelo contrário, né? Nós estamos muito protegidos. Agora tem o correspondente. Se eu me disponho a esse tipo de trabalho, eu tenho que ganhar elevação moral suficiente para que eu fique protegido dentro e fora da casa espírita. Você sabe, Parche, fazendo um cumprimento antes de passar outra pergunta para o Gilberto, que você deve ter vivenciado isso, todos nós já vivenciamos muitas vezes, e não só em trabalhos mediúnicos, mas estamos falando especificamente aqui de mediunidade, muitas vezes componentes da equipe, elas chegam para o trabalho com um problema, uma dor de cabeça, um desconforto, às vezes nervosas. Por quê? Porque aquele espírito às vezes vem acompanhando 2, 3 dias antes, ele já fez contato. Ele sabe, está tudo programado do plano espiritual, que na tal dia da semana, em tal horário, ele vai ser encaminhado pelos mentores espirituais para se comunicar através daquele médium. Geralmente já está tudo planejado. Os espíritos planejam muito melhor do que nós. E aí começa a haver a ligação fluídica, energética daquela entidade com aquele médium, como eu falei, na véspera ou principalmente no dia. Então a pessoa chega ruim, mas o desconforto vem daquela entidade. E uma vez tendo sido feito o atendimento, desaparece como é por encanto. Os espíritos bons, os espíritos guias ali responsáveis pelo trabalho, fazem toda aquela limpeza posterior ao desligamento da entidade e ele acaba, né, estando perfeitamente equilibrado. Até me permita, Wilson, talvez a gente volte ao assunto, porque não dá tempo. Não, mas pode falar. Um exemplo que aconteceu comigo, até eu estou em débito com a minha mediunidade, porque eu a cortei, né? Em certa ocasião, eu estava começando a dar algumas comunicações, e no dia do trabalho mediúnico, como habitualmente eu faço, eu fui até o mercado perto de casa comprar pão e leite. É coisa habitual, direto uma panificadora. Aquele dia eu fui direto no stand de bebida. Eu tinha que comprar cerveja. Não comprei, voltei, comprei pão e leite. Na volta, direto, comprei.
Cheguei em casa, abri para tomar, falei, mas hoje é dia de trabalho mediúnico. Resumindo, na comunicação, o espírito era dependente e estava com vontade de beber e falou isso. Então, são coisas que, você falou, já programada e há dias o espírito te acompanha, né? Aproveitando lá, Gilberto, nós teríamos inclusive outras questões para serem abordadas, acho que a gente vai dividir também para uma outra, talvez para a próxima semana, não sei ainda, mas gostaria que você falasse um pouquinho rapidamente então aí para encerrar o de hoje, como que você faz para desenvolver a mediunidade. Olha, para quem é espírita... Começa por onde? Quem é espírita e frequenta a casa espírita e tem algumas sensações que pode ser alguma coisa além daquilo habitual, a casa espírita direciona então para cursos de mediunidade, coisa parecida. Para quem não é controle do pensamento, domínio do pensamento. O médium nunca está sozinho. Então concentre-se em alguns minutos durante o dia, reveja seus pensamentos e veja quanta coisa pode fluir naqueles instantes que você sabe que não são necessariamente suas, né? Aquilo que você está sentindo. Então tem alguns treinamentos, algumas técnicas sim, mas principalmente controle do pensamento, vigiar o pensamento. Só para deixar bem claro aqui que nós estamos falando da mediunidade no sentido amplo, tanto para receber entidades necessitadas ou entidades maldosas, intrigantes, etc., como entidades boas. Então o médium pode receber, não ter problema, mais do que nunca não vai ter problema nenhum quando ele receber alguma entidade que vai trazer uma mensagem positiva, uma mensagem de consolo, de esperança, de esclarecimento doutrinário, seja de que tipo for. Então podem ficar tranquilos as pessoas que não faz mal nenhum, sabendo lidar com aquilo, pelo contrário, é uma ferramenta, como o Parchin colocou, uma ferramenta utilíssima, de auxílio ao progresso espiritual. Quem pode dispor disso aí? Não dá tempo, eu gostaria de voltar à pergunta, se o dom vem de uma vida anterior ou não, como é que desenvolve, mas quem sabe o Parchin esteja conosco na próxima ocasião para falar especificamente sobre isso. Nós seguimos aí com o nosso programa com os demais quadros, tá ok? A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, hoje no quadro O Espiritismo Responde, os telespectadores nos enviaram 2 questões bem interessantes. A primeira delas: eu sei que tem gente que fala brincando que o marido ou a esposa é o seu karma, mas no meu caso acho que isso é verdade. Será que teria algum problema se pedir a separação? E aí nós iniciamos a resposta explicando o que é karma, que talvez muitas pessoas não saibam. Karma é um termo muito utilizado no hinduísmo, no budismo e outras tantas religiões e doutrinas por aí. No espiritismo, na doutrina espírita, seria o equivalente à lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Eu colho hoje aquilo que eu plantei ontem. Basicamente, karma seria isso. E basicamente também, a pergunta que vem para a gente é: tem algum problema se eu separar? Agora vamos discorrer sobre. Divórcio é papel. Divórcio é questão de cartório. Está totalmente relacionado com as leis humanas. E ponto.
O principal, que é o amor, amor está relacionado com a lei de Deus. Amor é lei divina. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, nós lá temos o seguinte: imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. O amor que vem de Deus, né? Isso é imutável. Mas cartório, que é lei humana, isso está sujeito a mudanças. E um pouquinho mais para frente, aí fica mais claro toda essa questão para a gente. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já está separado. Creio que aqui a gente já encerra a questão. Não tem problema o divórcio. Mas é preciso que nós refletemos muito sobre algumas questões. A primeira delas, nós não sabemos o quão grande é o compromisso espiritual entre essas duas pessoas que estão se separando. Não sabemos se já foi feito todo o resgate necessário ou ainda não. Se já foi feito todo o resgate e a separação foi feita de forma amigável, não tem problema, ok. Mas se não foi feito todo o resgate, só está sendo feita uma postergação da dívida. Então esse acerto de contas virá, mais dia menos dia. Essas duas pessoas se unirão novamente para esse acerto de contas. Outro detalhe importante, separação amigável. Tem que ser assim, porque nós conhecemos muitos casais que se separam e têm uma relação melhor ainda do que tinham quando casados. E outros casais não podem nem se olhar depois que se separam. Nesse segundo caso, quando não podem nem se olhar, aí com certeza tem alguma coisa ali ainda para poder se resgatar e no futuro, de alguma forma, virão juntos, em algum tempo virão juntos para fazer esse resgate. Para a gente refletir sobre essa questão, uma frase de Emmanuel, um mentor de Chico Xavier. As pessoas e circunstâncias da nossa vida expressam a vontade de Deus ao nosso respeito. Qualquer coisa que a gente for fazer, façamos muito pensado. E assim, não pode ser por qualquer motivo bobo, qualquer diferença boba. Tem que ser uma coisa muito pensada. Porque nós precisamos aceitar a diferença, inclusive aprender com a diferença. A segunda questão que nós temos hoje, o telespectador pergunta: por que tudo o que tento fazer na vida dá errado? Dizem que sou muito azarado. É só isso? Como mudar essa situação? O telespectador pergunta: existe sorte? Existe azar? Azar é acreditar que a coisa ruim acontece e a pessoa não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Acreditar em sorte é achar que coisas boas acontecem e a pessoa não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Se houvesse sorte ou azar, onde estaria a justiça divina? É muito libertador saber que nós somos inteiramente responsáveis pela nossa qualidade de vida. Nós somos os responsáveis e ponto. Nós podemos lutar e de repente não é para ser. Aí vem uma outra questão. Aí é preciso resignação. Para encerrar essa questão, uma frase de São Francisco de Assis. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Continue enviando suas perguntas para adepr@adepr.org.br e muita paz a todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná.
Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br. Prezados amigos, ainda nós temos um recadinho aí para vocês. Nós gostaríamos de falar aqui sobre o jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta aqui é a última edição do bimestre de setembro e outubro, edição de número 123. Nós gostaríamos de convidar vocês, oferecer para que façam a assinatura do jornal, porque é um trabalho complementar ao que nós temos em relação a este programa, o Diálogo Espírita. Então, anote aí, vocês vão ver aí no rodapé do vídeo, o nosso e-mail adepr@adepr.org.br, com o qual vocês podem nos contactar e a gente passa as instruções dos dados bancários, etc., de como vocês podem fazer a assinatura. É uma maneira modesta, é um valor módico para uma assinatura anual e que vocês vão receber em seu domicílio. O jornal é bimestral, então, portanto, são 6 edições por ano. Simultaneamente, nós queremos reforçar o que nós falamos em programas recentes, da semana retrasada, algumas 2 semanas atrás, o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria, e que também tem toda a receita líquida destinada à nossa associação. Então, nós não pretendemos com isso, o nosso intuito, além de divulgar a doutrina espírita, procurando levar o nosso conhecimento, as nossas experiências a todos vocês, enfim, ao público leitor, né? Espírita e não espírita. É um livro que não fala muito de religião, não é o tipo de um livro doutrinário, mas um livro amplo, geral. E para os espíritas também de muito conteúdo. Então gostaríamos que vocês procurassem conosco, nesse mesmo e-mail citado, fazer contato e a gente explica tudo direitinho, como é que vocês podem adquirir o livro. Admirável Mundo em que Vivemos é um lançamento da editora M, de São Paulo, e que nós estamos aqui também trabalhando na distribuição. Obrigado a todos.